EBD lição 2, que traz como tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. A lição 2 do segundo trimestre de 2026 da revista Homens, dos quais o mundo não era digno de tê-los. Na verdade, não era o homem que o mundo não era digno, é a fé. É aquilo que consertou o homem e o fez valoroso sobre a terra diante de Deus. Então é isso que o mundo não é digno de ter, porque o homem em si é extremamente fracassado. Então a honra e a glória dessa dignidade é a Deus. E eu diria que a fé, o Deus que o mundo não é digno de partilhar uma vida, o inimigo não é digno de ver, de conhecer, de saber da divindade de Deus por conta da sua baixeza. E a lição ela traz o título, e estamos falando sobre Abraão, e a lição 2 vai falar da fé do Abraão nas promessas de Deus. Abraão foi um homem muito importante para Deus. E o texto áureo vai estar em Gênesis 12, 7, que diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. E a leitura bíblica vai estar em Gênesis 13, do 7 ao 8, que é justamente a ação de Abraão cumprindo a chamada de Deus. Deus chama Abraão e ele se prontifica e se disponibiliza totalmente à chamada de Deus, não vendo nada. Por isso a aliança foi tão maior e tão forte. Deus chamou Abraão de amigo, porque ele confiou em Deus não vendo nada em termos de sinais e maravilhas, só vendo a terra, a criação, e como homem. E ele confiou em Deus e colocou o pé no deserto e saiu da terra, da casa do seu pai, da tribo do seu pai, e saiu sozinho, levando apenas um sobrinho para edificar um chamado, para edificar uma nação, para construir uma sociedade. Então foi uma fé extremamente perfeita e Deus se agradou e o tratou como amigo, porque não é fácil crer na incondicional situação. Gênesis 13 diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem arregada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro, a separação de Ló e Abraão. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. A região era a mesma, porém Ló habitou ao oriente, habitou acima de onde estava Canaã. Ló, ele foi ao oriente, ele foi mais para frente, e Abraão se manteve em Canaã. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Então o olhar dele passou sobre a escolha de Ló. E aí Deus mandou ele percorrer com uma bússola
todo o oriente da terra. Por quê? Porque toda esta terra que vês hei de te dar, e a tua semente para sempre. A descendência, a nação que ele saiu para edificar. E ele já estava sem Ló. Então ele disse, e farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavaleiros de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar, onde procede os hebreus. Ele edificou um altar em Hebrom. Quando Deus manda ele olhar para toda a região, ele olhar para a região que estava situado Sodoma e Gomorra, que também seria da sua descendência. E quando ele promete virar pó da terra, é porque ele promete uma aliança para o homem. Então ele inclui que a descendência de Abraão será como o pó da terra, em grandeza e quantidade. Mas por que que ele explica o pó? Porque quem está falando com Abraão é Deus e Abraão o homem. Então, entre Deus e o homem tem o pó. E o pó tem que passar, o homem tem que passar pelo pó para retornar a Deus. Independente que seja um processo de transformação ou que seja o fim da sua história, da sua vida. Então ele disse, a tua descendência conta que será como o pó. E comparou as estrelas do céu, porque as estrelas do céu é o pó quebrado, explodido e iluminado pelo sol até onde o sol possa alcançar. E assim ele colocou os filhos de Abraão, por causa do homem, da qualidade do homem que ele compara com o pó da terra. Então, aqui eles se separam e Ló vai para mais acima de Abraão. O momento era de um Abraão sem filho. Então, fica com a esposa e os 300 servos, que na época já estavam em sua casa, e Ló vai mais adiante com a sua casa e as suas fazendas. Então, o que acontece no tempo dessa palavra? Como que é essa situação? Por que que esse Abraão foi tão importante? Porque a situação para Abraão era muito dura. E ele foi um homem que se estabeleceu em Deus numa situação dessa. A situação realmente, ela fugia de qualquer equilíbrio sobre a terra. Mas sobre a quarta geração de Noé, Deus escolhe Abraão para equilibrar o temor do Senhor. Todas as gentes que tinha na terra, nós conhecemos pela palavra. E nós conhecemos se eles forem incluídos e tocarem sobre a história de Abraão. Os cananeus, os ferezeus e todos aqueles que povoaram a terra, que se desfizeram na terra mesmo, que nós não chegamos a conhecer como eles se desenvolveram. Então, Abraão, ele crê e ele anda solitário pela sua promessa e pela sua fé. E nessa lição de hoje, ele começa a separar do sobrinho por causa da promessa. Porque a promessa, ela não podia ter nenhum intercessor, substituto ou qualquer outro que pudesse intervir na herança. Porque a promessa era para o filho de Abraão. A promessa vinha direto. Então, quando começa a separar a família, que é o sobrinho que ele tira, ele entra em unidade perante Deus. E sobre a unidade dele como homem tem a promessa, que é a promessa do herdeiro dele, pela qual Deus ia lhe dar toda a terra. Porque Deus não falava ali naquele momento para os servos que ele tinha em casa, que ele tinha na fazenda, que estava ali com ele, sobre o seu poder, sobre o seu governo, sobre o seu serviço. Deus falava para o filho de sangue, para a descendência de sangue, e era algo improvável e impossível. A introdução, ela trata dessa separação e dessa saída. Quando ele sai de Ur, ele leva um sobrinho. Então, ele vai com esse sobrinho e
somente até aqui, até o momento que os pastores crescem bastante, crescem abundante e começam a dividir terra. E aí Deus fala com ele e o manda tirar da sua vida, da sua casa, por causa da promessa, por causa de Isaac. Já era o lugar de Isaac que começava a tremer. E isso não podia acontecer diante de Deus e diante da fé de Abraão. Então o que aconteceu? A introdução ela vai falar da separação. Eles separam, mas o ponto 1 vai falar da volta do Egito, a contenda entre os pastores. Eles voltaram do Egito muito abastados de riquezas. Abraão ele foi muito abençoado no Egito. Então quando ele volta para o Egito, o sobrinho segue. Então, quando o sobrinho decide continuar e o seguir, como não é difícil para ele separar, ter que separar. E ter que pedir esse sobrinho para sair da sua vida. Já que ele veio com ele até ali. Não em aliança espiritual, mas em aliança familiar. Então ele trouxe até ali e chegou o momento que ele precisava tirar. E tudo isso era muito improvável para o tempo e para a socialização do tempo. Então não seria sem lógica ele pedir para tirar um sobrinho, ao invés de construir um império e construir um trono que pudesse nomear uma cidade, um reino ali. O reino já era ele. Então não já seria um desfalque, não seria um erro, uma perca. Mas ele não pensou assim e não poderia. Ele obedeceu. É aí que eu acho que a parte mais forte de ele se tornar amigo de Deus. Porque ele estava com tudo para construir uma cidade e um reino. Ele tinha um sobrinho que era sangue e a fazenda dos dois estava muito grande. Então ali dava uma cidade e dava um reino, como todos os lugares se edificavam dessa forma. E o que acontece? Deus manda que tire o sobrinho de sangue. Então ele fica solitário. Ele não tem ninguém de sangue, só a esposa. E os servos, embora confiáveis. Então o que acontece? Isso foi um desafio, mas ele realizou diante de Deus. Abraão e seus 300 servos recuperam Ló dos 4 reis e o entregam de volta a Sodoma. Então, pelo olhar da benignidade, da benevolência da terra, Ló ausenta-se de Abraão. E quando Ló ausenta-se de Abraão, não conhece o território. E Ló não tinha Deus. Então, Deus para Ló era o Deus de Abraão. Então, Deus falava com Ló acerca de Abraão. E aconteceu que na escolha dele, ele entrou e foi para um lugar de homens terríveis. Sodoma e Gomorra. Era um lugar de homens terríveis, a lição deixa claro. E lá acontece uma invasão, uma guerra entre 4 reis contra 5. Então os reis tomam a cidade, tomam os despojos e levam Ló junto. E Ló era filho de Abraão. E essa notícia vem para Abraão por alguém que o avisa. Não vem por Deus. E Ló e Abraão se preparam com os servos que tem em casa e vai atrás dessa guerra para salvar o seu sobrinho. E como Deus era com o seu servo, com o seu amado, é uma missão que ele fez à parte. É como se Deus dissesse... Não foi uma oração que lhe disse que Ló estava na mão do inimigo. E nem o anjo do Senhor. Foi algo que ele fez à parte por ele, como sendo Abraão. E Deus honrou. Porque ele sai com 300 homens para pelejar contra 5 reis que invadiram. 4 reis que invadiram e levaram os despojos e as almas. E ele consegue vencer os 4 reis e consegue trazer de volta Ló, as mulheres e os despojos que eles tinham. Então, foi uma vitória que Deus deu para ele pela pessoa que ele era, pela conduta que ele era. Não era um plano de Deus. Não foi que Deus, mas Deus deu porque ele tinha o poder de Deus já na vida. Então ele teve o poder de vencer uma
uma guerra, de vencer 4 impérios, 4 domínios ali na hora daquela guerra. Então, a lição vai falar sobre Abraão e Ló. Quando separam, eles separam. E as escolhas de cada um. Quando ele diz assim, Abraão deve ter entristecido ao constatar que seus pastores e o de Ló estavam brigando. Percebendo o problema, o patriarca chamou o sobrinho e pôs uma solução generosa. Mandou Ló escolher. E quando ele escolhe, ele sai. E quando ele sai sem liderança e sem direção de visão. E ele já pega uma guerra de cara, de frente, e vai escravo dessa guerra. E quem liberta é o próprio Abraão. Isso eu já adiantei na leitura. Aí vem as escolhas. Ló não buscou a direção de Deus, então ele foi pelo olho. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Quando Ló sai e vai habitar em Sodoma, ele vai e habita. Mas ele habita no meio de um povo desconhecido e ele sai sem direção de Deus, porque o plano não era com Ló, era com Abraão. Abraão permanece. Quando Abraão permanece, Deus lhe mostra todo o território, inclusive da escolha de Ló, e lhe fala que vai dar a sua semente, a sua descendência. Como que isso se cumpre? Com o tempo, mesmo tendo Abraão lutado por Ló, trazido de volta e entregado ao rei de Sodoma, com o tempo, Deus destrói, é necessário Deus destruir as 2 cidades. Porque o pecado da cidade e os homens, eles iam intervir, influenciar para o mal ou matar a promessa de Deus. Quando nós conhecemos a história de Isaac, de Jacó, nós conhecemos porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então aquela região foi possuída pelos filhos de Abraão. Os filhos de Isaac, os filhos de Jacó possuíram como nação a região. E hoje a região faz parte da Bíblia, faz parte da história de Deus, por onde o Espírito Santo agiu grandemente, milagrosamente, para nós estarmos hoje na fé de por onde veio a ação de Deus e a consumação no Cristo Jesus. Então Abraão, ele habita em Canaã e ali edifica um altar. As consequências das escolhas, o Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve Abraão iria colher o fruto das suas escolhas, porque tudo que o homem semear também colherá. Abraão era um homem sozinho. Quando ele separa de Ló, ele não sabia e não tinha noção da sua própria escolha. Mas Abraão não. Abraão sabia o que estava fazendo e Abraão, quando chegava onde parava, edificava um altar. É tanto que nós vamos conhecer os 4 altares que Abraão edificou a Deus. Porque onde ele parava, ele edificava um altar para falar com Deus. E no altar, Deus lhe dizia o que ia acontecer. Por isso, Deus lhe disse que do Oriente e do Ocidente, da região que ele estava, todas aquelas terras seriam da sua descendência. Então Deus ali entregou que o lugar que Deus queria habitar com Abraão era ali. E quando chegou o monte da promessa, o monte que Deus ia pedir o filho, ia ali providenciar o cordeiro, aquele monte ia marcar, aquele monte ia ser o lugar realmente da fé, ele ali edifica o último altar, que foi Canaã, Monte Moriá, até o dia de hoje. E nós somos a igreja, filhos dessa fé, filhos dessa promessa. Então, falar assim já resume tudo. Porém, Abraão estava dentro de um processo de escolha. E quando ele edifica e para no Monte Moriá, Deus não mediu estado de terra, Deus não mediu, ali só foi mesmo a ação de Deus, a fé e o lugar que Deus queria. Agora, o lugar que Deus queria, existia ali uma promessa, existia ali um princípio já, onde Deus queria fazer juízo ali. Quando Deus parou o patriarca ali já tinha um princípio de Deus.
muito oculto e escondido que só Deus poderia revelar. E na palavra, quando lemos e vemos o processo da palavra, o processo da entrega da palavra, dos homens que receberam, dos homens que precisaram e foram gerados por Deus para trazer a palavra, entendemos de onde vem o juízo e porque ali Deus parou Abraão no Moriá, foi o último altar onde ali era estabelecido o culto à igreja e realmente o sacrifício do Filho de Deus. Quais são os resultados de Ló? Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida. De cara, ele já entra num fracasso de uma grande guerra. E quem salva é o seu tio. Quando eu digo que Abraão ele foi salvar Ló porque era seu sobrinho e que Deus honrou tudo que ele fez, porque conhecia a intenção dele, eu digo que Deus ele não estava direcionando a essa ação, mas ele estava com Abraão. Então Deus salva e traz de volta e entrega no lugar que ele decidiu. Só que esse lugar é pervertido e em seguida, na frente, Deus precisa fazer juízo a esse lugar para que a promessa dele se estabeleça no lugar. Então Deus julgou. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e destruiu os homens? Porque a promessa de Deus era para aquele lugar. Então, era ali que Deus tinha iniciado alguma coisa muito maior do que Abraão, do que todos os homens, a vida. O dom da vida. Era ali que o Espírito Santo tinha descido e tinha dito, haja isso e haja aquilo outro. Porque ele trouxe a promessa primeira, a promessa do Filho veio para aquele monte. E num lugar simples, como estamos convivendo na terra, ele edificou uma promessa e cumpriu ali um holocausto extremamente precioso, poderoso e estreito de se aguardar, suportar e viver, mas gratificante de receber. Então, Ló, ele teve a sentença daquilo que ele decidiu. Ele já vinha na graça, na retaguarda da graça de Abraão e esteve ali como consequência para a destruição. Então sai ele, a mulher e as filhas, e a mulher vira estátua de sal na hora da destruição. Então Ló se ausenta totalmente da região e edifica em outro lugar para que o seu povo não intervisse mais na história da promessa. Porque quando Isaac nasce, Abraão é mais aliviado e a dedicação vai agora para esse menino que é o filho da promessa. Mesmo tendo já cometido uma precipitação, ele tira a precipitação, não lhe deu tanta agonia quanto a vida de Ló. Então ele tira a precipitação com mais facilidade e se dedica ao filho e tem o dobro dos anos de vida que ele teve quando recebeu a promessa, ele tem para criar o filho. E ele cria o filho até casar-lhe e deixar-lhe casado. Porque é Deus. E só Deus faz coisas nesse nível. Quando Deus faz uma coisa, ele transpassa. Já vem a situação, já vem de muito tempo e ele já vem olhando de longe. Ele não chega na hora, ele já estava. Então isso é muito forte. A atitude de Abraão para Ló. Quando Abraão tomou conhecimento que havia acontecido com o seu sobrinho, saiu ele e todos os seus empregados. Ele saiu com 300 homens e ganhou a batalha e trouxe Ló de volta por amor e por coração, porque ele era um homem de coração, de fé, é uma pessoa, um homem realmente que merecia, que tinha dignidade de ser um patriarca de uma nação divina de Deus. Então, por tudo que ele era como ser humano, ele pôde receber a promessa de Deus e salvar o seu irmão. Aí vem os altares erguidos por Abraão, que é o último ponto, que é o ponto 3. Abraão é um construtor de altares. Por que Abraão era um construtor de altares? Porque quando ele escuta Deus falar com ele em Ur dos Caldeus, e ele sai pela voz, mas onde ele para, ele precisa falar com Deus. E ninguém fala com Deus andando, a gente fala com Deus quando para. A gente fala com Deus quando tem altar. Para falar com Deus, você tem que ter uma conduta, você tem que ter uma disciplina, um ponto marcado, um lugar certo. Você tem que ter algo certo. Então ali era aquele homem. Um homem certo, um homem que quando viu a voz de Deus e saiu em obediência, ele
no primeiro lugar, para o altar de Deus. Ele precisava falar com Deus. Para falar com Deus, tem que ter lugar para falar. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Então, ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares para falar com Deus. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Construiu o primeiro altar. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pela bênção e promessa que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra em sua descendência. A terra foi entregue em Siquém, no primeiro altar. O segundo altar, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. Ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e à consagração pela qual... Mas consagrar é um dever a todo cristão, Hebreus 9:25. Quando ele para construir Betel, ele já para por necessidade de adoração. Quando ele tem necessidade de adoração, ele constrói o segundo altar, que é Betel. E aí, o altar em Hebrom e em Moriá. E vem os 2 últimos altares. O altar em Hebrom foi o altar dos hebreus, e em Moriá, o cordeiro desce. Ali desce Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ali Deus ele entra numa aliança eterna e opera um milagre sobrenatural, o invisível. Deus ali prepara um cordeiro no mato, quando ele estende a criança sobre o altar e fecha os olhos para o imolar. O altar em Hebrom. Interessante que Abraão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou dele. Tal fato lembra em nossa jornada, devemos viver em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, por isso veio a união pela tribo de Arão, por causa dos altares desse pai. Primeiro ele edifica o ombro amigo em Siquém, o primeiro altar. O segundo altar foi em Betel, para adorar a Deus. Siquém foi para receber a promessa da terra. Em Betel, para adorar. Em Hebrom, para unir. Para unir, tudo vai ter voz, vai ter definição de acontecimentos, vai ter tradução. Em Hebrom, para unir. E aí vem o altar construído em Moriá. Foi o que lhe causou a preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho Isaque nesse altar. E foi a aliança eterna. Quando ele edifica em Moriá, Deus provou a fé do seu amigo. Foi a parte mais dura e mais difícil, porque ali Deus pediu o filho. Então, mas Deus não pediu o filho, um recém-nascido, e nem pediu com 6 meses, nem com 1 ano. O menino já sabia falar. Quando chega o tempo de ele subir com a criança, ele já era um junior, um pré-adolescente. Ele estava entre os 5 a 12 anos, porque ele entendia. Ele perguntou: pai, e o cordeiro? Estou vendo a lenha e o fogo, e o cordeiro? Então, ele disse: meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. Para si proverá o cordeiro. Mas deixa que o cordeiro era a criança. A criança. Então, quando ele sobe e ele faz isso, ele toma Deus eternamente como seu Deus e seu amigo. Do menino que ia ser sacrificado é nascido a nação que viria o Messias, ou seja, o próprio Deus e a consumação da salvação eterna. Tudo que nascer nesse menino, nessa promessa, nesse plano, nesse alinhamento, é da descendência dessa fé, da fé de Abraão. O patriarca que edificou territórios, soube entrar na presença de Deus para receber a terra, primeiro a terra, depois ele monta e constrói a casa para adorar,
E em seguida vem a oferta. A oferta não era ele, a oferta era o que ele tinha de melhor. Então, quando ele ia sacrificar Isaac, que Deus tira Isaac e coloca o cordeiro providenciado e preso no mato, o cordeiro, ele não estava solto e ele foi correr para pegar, ele estava preso. Então, visivelmente, no sobrenatural, milagrosamente, Deus preparou o cordeiro. Ele pega o cordeiro e sacrifica no lugar da criança. Aquela criança era o pai, a continuidade da promessa. Ele era o pai da nação de Israel. Ele era o descendente de Abraão. Ele era o pai de Jacó. Ele era um homem importante. E só eles poderiam suportar o tempo que eles estavam vivendo. Sem socialização, sem vida. É tão difícil a vida. Sobre a mente, o início da mente, uma mente daquele tempo, nem a palavra de Deus eles tinham. Então Abraão saiu abrindo a promessa. E quando ele leva o cordeiro, ele sacrifica e a aliança é confirmada de Deus com Abraão. Então, quando isso acontece, o que acontece? O perdão entra para os filhos de Isaac, mas o perdão sobre um cordeiro. O holocausto para perdão de pecado era um cordeiro perfeito. Então, o cordeiro ele tinha que vir perfeito, segundo a lei. A lei que Deus entrega a Moisés requer para o perdão o cordeiro perfeito. Porque o perdão, o cordeiro, ele perdoou a Abraão, perdoou a Isaac e gerou neles a grande e eterna aliança. Então, Moriá foi o último monte que ele ofereceu altar a Deus. Porque aqui ele parou para servir. Se ele se locomoveu da região, foi por causa da fome. E se Isaac também, foi por causa da fome. Mas Jacó, quando volta de Labão, volta para as terras do avô para se despedir de Isaac. Então, a região ela ficou toda nesse plano. Deus habitante de Moriá, Deus habitante do lugar que Abraão viveu a primeira igreja, o primeiro templo e lugar de adoração. Neste lugar foi e é descrito muitos sinais de Deus, muitos sinais milagrosos e sinais milagrosos e eternos. Os milagres de Deus, eles não são temporários. Eles não são temporários. Eles são eternos e eles geram em nós a fé perfeita. E aqui termina a lição de número 2. Eu vou encerrar no último altar e somente ler a conclusão, que diz assim: como o homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus em cada fase de sua jornada, boa ou difícil. Ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai de gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. O altar lhe diz quem você é. Porque quando o crente ele tem um altar, ele tem um culto pessoal. Ele poderia muito bem ter deixado e ter seguido com Ló e ter dito, vamos buscar mesmo reinos, substâncias e subsistência para esse reino e vamos construir uma nação. Mas ele não fez isso, ele ficou na dependência de Deus. E dentro dele e da sua realidade, ele tinha o altar de Deus. E os servos que estavam com ele eram liderados por alguém que estava servindo a Deus. Abraão, ele ofereceu sacrifício a Deus. Ele ofereceu o holocausto e o derramamento de sangue, ele já entendia que era o perdão, que era o que Deus queria, o que Deus pedia. Então, os servos que estavam em sua casa estavam debaixo daquele temor. E ele pessoalmente tinha o seu altar e a sua comunhão com Deus. E aqui essa lição hoje é a lição 2, que busca, que é Abraão
a fé nas promessas. Mostra e expressa o quanto ele estava crente e entregue nas mãos do Senhor para que Deus o fizesse a promessa real. E vivemos hoje a promessa. Estamos hoje dentro da promessa, desta promessa que acabamos de estudar. Somos o fruto dela, somos o sobrenatural. Porque o Cordeiro que foi colocado nesse monte milagrosamente por Deus, foi Cristo Jesus, veio para esse monte, cumpriu no seu corpo a nossa redenção e está na nossa vida como pastor e bispo das nossas almas. E isso inclui toda a história judaica, inclui todo o culto, inclui todo o evangelho e toda a igreja nascida no corpo de Cristo e trazida até o dia de hoje. Amém.